Rio Grande do Sul completa nesta quarta-feira um ano de pandemia, em meio a um cenário de explosão de casos e aumento de hospitalizações e mortes pelo coronavírus. Foi em 10 de março de 2020 que a Secretaria Estadual da Saúde anunciou o primeiro caso de Covid-19 em território gaúcho. O homem de 60 anos, de Campo Bom, cidade da região metropolitana de Porto Alegre, esteve em Milão, na Itália, entre os dias 16 e 23 de fevereiro. No dia 29 daquele mês, após voltar da viagem, teve sintomas leves e foi levado até uma unidade de atendimento. Ele chegou ao local com uma máscara e tinha tosse e febre. A análise específica para o novo coronavírus se deu no dia 9 de março, quando tivemos então o resultado positivo por meio de análise da carga genética do vírus. O atual quadro do paciente é leve, persistindo ainda a tosse. Nenhum familiar residente no mesmo endereço apresentou sintomas, seguirão sendo monitorados até completar 14 dias do início dos sintomas do caso positivo. Há um ano não havia restrições de circulação. A procura por máscaras e álcool gel era bastante pequena, embora crescente. A doença ainda era algo distante. Durante boa parte desses 12 meses que se passaram, o Estado esteve com controle exemplar da pandemia, figurando entre as unidades federativas com menor excesso de mortos no país. Por aqui, foram registradas em 2020 6,7% de vítimas a mais do que o projetado. O pior desempenho foi no Maranhão, com 50,9% mortes a mais. Agora a situação é diferente. O Rio Grande do Sul esteve, no início do ano passado, entre os estados com menor taxa de mortalidade a cada 100 mil habitantes por coronavírus, mas caiu para o 13º lugar. Os hospitais registram mais de 100% de ocupação nos leitos de unidade de terapia intensiva, e as mortes aumentam exponencialmente. A saúde entrou em colapso. O estado está pela segunda semana consecutiva em bandeira preta, o que aponta risco máximo para a população. No Direto ao Ponto, falamos sobre os 12 meses de pandemia em território gaúcho e o seu porvir. Hoje é dia 10 de março de 2021 e eu sou Eric Halp. Bem-vindos! Com 691,4 mil casos confirmados para a Covid-19 em todos os 497 municípios gaúchos, o estado vê a doença avançar desde 1º de dezembro, quando a Secretaria Estadual da Saúde contabilizava 7.149 vítimas fatais por conta da doença. Em pouco mais de 3 meses, o número de óbitos aumentou 80,2%, chegando a 13.500. E para discutir esse cenário epidemiológico, a minha colega Brenda Fernandes conversa com Paulo Petri, mestre e doutor em epidemiologia e professor da URGS. Bom, Brenda. Tudo certo, Paulo. Seja novamente bem-vindo. Muito obrigado. Fico feliz em colaborar. Em março do ano passado, quando foi diagnosticado o primeiro caso, qual era a tua expectativa para a duração e evolução da pandemia? Bom, Brenda, interessante que eu, em fevereiro, estive dando aula na Europa, estava na Espanha. E eu ouvi falar lá na universidade sobre um problema que estava acontecendo na China, era uma coisa muito distante, foi a primeira notícia que eu tive sobre a pandemia. E depois, voltando, aqui em março, a gente começou a ter ideia do que estava realmente acontecendo. Mas te confesso que sem ter, claro, ou não imaginava a perspectiva que isso tomou, a dimensão, a magnitude dessa pandemia, não esperava. Nós pensávamos que seria um vírus respiratório com um comportamento semelhante ao dos outros, talvez mais agressivo, mas que iríamos ter um pico no inverno e depois provavelmente ele iria desaparecer, o que não aconteceu. Então, realmente foi surpresa
Foi surpreendente essa evolução e essa alta mortalidade. Grande parte da evolução também se dá pelo próprio processo do vírus, né? Que lá no início da pandemia ainda tinha uma falta de conhecimento sobre o que estava acontecendo, que vírus é esse. Mas eu te pergunto, e nós, enquanto sociedade, os gestores e autoridades políticas, aonde erramos no início da pandemia? Bom, existe uma máxima da epidemiologia para qualquer doença infecciosa, rastrear, testar e rastrear. Então, nós erramos ao não testar devidamente as pessoas que estavam vindo, e naquele primeiro momento, ali no final de fevereiro, princípio de março, não era difícil. O vírus veio de avião para o Brasil. Então, nós poderíamos ter ou bloqueado a circulação de pessoas vindo da Europa ou ter testado essas pessoas e rastreado seus contatos, aqueles que tivessem dado positivo. Teria sido uma forma de controlar essa disseminação do vírus. Só que isso se dá, essa oportunidade se dá num determinado momento. Depois a gente chama de transmissão comunitária, e aí já não tem mais como rastrear os contatantes de casos positivos. Então, nós erramos nesse momento, ao não testar adequadamente as pessoas que estavam vindo, especialmente do norte da Itália, mas, enfim, da Europa de uma forma geral, em seguida, logo depois, dos Estados Unidos, e um pouco menos da China, mas que também há um fluxo de pessoas, né? E você acredita que algumas medidas foram propositalmente tardias? Eu não saberia te dizer se propositalmente, mas as medidas foram tardias, sem dúvida, né? Essas que eu acabo de falar. E depois, nós nunca fizemos um bloqueio da circulação das pessoas efetivo, né? Nós fizemos algumas medidas de distanciamento, achatamos um pouco a curva, especialmente no Rio Grande do Sul, mas voltamos muito cedo, as pessoas talvez não acreditassem tanto naquele momento. E hoje a gente vê ainda pessoas negando e se aglomerando em festas clandestinas. O que nós vimos durante o período de carnaval foi uma coisa absurda, e aqui um fenômeno muito gaúcho, né? As pessoas muitos se aglomeraram nas praias, onde se concentram pessoas, mas que depois voltam para diferentes cidades do estado. Isso provocou um espalhamento do vírus muito grande. E se nós somarmos a isso a questão das novas linhagens, especialmente essa linhagem que veio de Manaus, chamada de P1, que é bastante mais transmissível, nós tivemos agora, em fevereiro, final de fevereiro, princípio de março, o vírus em alta atividade. E esse pico de agora, de fevereiro e março, ele é feito das aglomerações do carnaval ou ainda da virada do ano? Não, normalmente, depois de uma aglomeração, em torno de 1-2 semanas começam a aparecer os novos casos. Então, esse final de fevereiro ele tem mais a ver com as aglomerações de carnaval. Provavelmente seja a circulação do vírus destas aglomerações que se verificaram durante o período de carnaval. E aí, Brenda, a gente pode ligar isso a essa sobrecarga do sistema, um verdadeiro colapso, né, que a gente tanto falou, nós estamos vivendo. Quem trabalha na linha de frente tem reportado uma exaustão física e emocional, e também já estamos vivenciando aquelas situações de pessoas que estão agravando seus quadros e eventualmente até morrendo por falta de atenção, por falta de leito, por falta de um local para o tratamento especializado. A gente vê uma mudança de perfil também dos pacientes internados em UTIs, né, com coronavírus.
Sim, nós temos visto duas coisas. Primeiro, as pessoas mais jovens estão agora também sendo afetadas. As pessoas com mais idade continuam sendo o grupo com maior letalidade, né? Mas se está vendo agora cada vez mais pessoas com menos idade, com quadros graves. E outra coisa que tem ocorrido é um aumento do tempo de permanência nas internações, o que também prejudica a liberação de vagas. As pessoas estão ficando mais tempo hospitalizadas, tanto em leitos clínicos quanto em leitos de UTI. Mas essa mudança de perfil era algo que se esperava ou ele começou a ser identificado agora, também em decorrência das variantes? Ele começou a ser identificado agora em decorrência dessas novas variantes, não é? Mas, felizmente, já tem estudos apontando que, para essas novas variantes, as vacinas que nós temos em curso no Brasil, que são duas, não é? A Coronavac, da chinesa Sinovac, em parceria com o Butantan, e a Oxford AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz. Elas estão se mostrando eficientes contra essas novas variantes. Então, na verdade, o que nós estamos precisando agora era de um incremento na velocidade das vacinas, porque nós estamos ainda observando um ritmo muito lento de vacina. E tu acredita que a bandeira preta e todos os protocolos que ela engloba está sendo suficiente para interromper a transmissão agora do vírus? Isso nós vamos ver daqui, depois de 10 a 14 dias, mas em princípio parece que são medidas pertinentes, né? Mas também nós precisamos ter a consciência de que a população precisa colaborar. Não basta só um decreto ou só uma medida de restrição de movimento. Elas são importantes, evidentemente, mas as pessoas precisam entender e colaborar. Aí sim nós vamos ter repercussão maior na redução desse verdadeiro colapso que se vê hoje. E com o cenário que a gente tem agora, Paulo, dá para ter uma projeção como vai ser para os próximos meses a pandemia aqui no estado? É muito difícil, Brenda, porque, como eu disse, acabei de falar, nós dependemos da atitude das pessoas. E, claro, medidas de governantes. Eu falo desde o poder central, lá do governo federal, que não tem atuado com eficácia, não tem sido... aliás, enfim, nós temos um presidente que nega a doença, sempre desdenhou a própria doença e desdenha as vacinas. Isso é muito negativo. Mas nós precisaríamos ter um Ministério da Saúde com uma atuação mais efetiva e que os nossos governantes tenham pulso para enfrentar esse momento, porque, claro, eu entendo que é uma questão econômica envolvida, mas nesse momento a nossa saída é o distanciamento mais impactante, com a colaboração da população e, fundamentalmente, a aceleração da vacinação em massa. E para concluir, Paulo, qual é o maior aprendizado que fica desse 1 ano de pandemia no que tange saúde pública e epidemiologia? Essa tua pergunta foi excelente. Eu até escrevi um artigo sobre as lições do vírus. Ah, bacana. Eu acho isso muito importante. Eu acho que fica muito claro como é importante que o país invista e apoie a pesquisa científica. Porque nós hoje dependemos de vacinas estrangeiras, de insumos para a fabricação de vacinas em território nacional, mas que vêm do exterior. Então, o investimento em ciência, em tecnologia, em inovação é fundamental num país. E outra lição eu acho muito forte é
como deveríamos ter investido mais no nosso Sistema Único de Saúde. O SUS é na teoria, um dos melhores planos de saúde de abrangência universal, e ele foi muito maltratado por governantes durante muito tempo. Eu acho que ficou essa lição: investirmos em ciência e tecnologia para a produção de medicamentos, vacinas, enfim, e os próprios insumos hospitalares, né? A fabricação de respiradores, enfim, de tecnologia para hospitais também está se mostrando hoje que nós devemos ter investido nisso. E o SUS precisa ser tratado com mais atenção, mais carinho, fundamentalmente com mais investimentos. Eu acho que essas são lições que ficam muito claras. Certo, Paulo. Muito obrigada por todos os esclarecimentos e espero que na próxima entrevista, falemos de assuntos de dados melhores, índices melhores sobre a pandemia. Precisamos muito disso. É verdade, mas infelizmente é a realidade de hoje. Tomara que ela tenha lá um cenário mais promissor daqui a pouco, e a gente está sempre à disposição, Breno. Direto ao ponto de hoje fica por aqui. Eu sou o Eric Haupt e a edição é de Aleph Alencar. Até a próxima. Tchau, tchau.